Bíblias no livro do profeta Ageu, já no finalzinho do Antigo Testamento. Você vai retroceder Malaquias, Zacarias. Antes de Zacarias é onde se localiza o livro do profeta Ageu, o profeta cujo nome significa filho da festa, ou nascido em dia festivo. Louvado seja Deus. E que através do seu ministério, Deus queria mostrar ao povo que a glória que naquele momento ele iria descer faria o povo esquecer de todas as agruras e as amarguras que viveram durante o cativeiro. Eu quero agradecer a confiança desse ministério na pessoa do pastor Assis, que ontem entrou em contato conosco para saber da nossa disponibilidade de estarmos aqui ministrando hoje à tarde, ao que prontamente atendemos, e ele nos respondeu ótimo, e estamos aqui. Louvado seja Deus. É algo que eu costumo sempre dizer, que é muito bom quando Deus nos dá a oportunidade de ser canal de bênção dentro da nossa própria casa. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se temos talentos, se temos habilidades que Deus colocou em nossas mãos, que possamos usar na casa onde Ele nos plantou. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 1, assim está escrito: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como em nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, e todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glorifique a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amados irmãos, enquanto nós meditávamos para ministrar nesta tarde, Deus falava para além do que o texto literal Ele está nos mostrando, e que cai muito bem esse texto para o momento em que nós estamos vivendo. Um momento de crescimento, um momento de expansão, um momento em que a igreja trabalha para acomodar todo o povo que vem atraído pela palavra e convencido pelo Espírito Santo, porque para a conversão do homem não há outro meio a não ser a obra do Espírito Santo, que João, no Evangelho de João, capítulo 16
E o verso 8 diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os pastores pregam, mas o convencer do Espírito Santo. A igreja evangeliza, faz a missão, mas a obra de convencer é do Espírito Santo. Louvado seja Deus, nós oramos, nós impomos as mãos sobre as pessoas, mas o libertar, louvado seja Deus, o restaurar, é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Louvado seja Deus, mas nós somos instrumentos, e como instrumentos, nós devemos dar as mãos como ferramentas na casa de Deus. Nós devemos colocar nossa vida à disposição do Senhor, para que Ele venha nos usar com os recursos que Ele mesmo já nos proveu. Louvado seja Deus, porque a palavra que Deus liberou por intermédio de Ageu, no 7º mês, que no calendário judaico significa o mês de Tishrei, e que traduzindo para o nosso calendário está situado ali entre os meses de setembro e outubro. No 21º dia do mês de Tishrei, Deus trouxe uma palavra a Ageu, e a palavra que Ele trouxe foi para que Zorobabel, que era o encarregado de conduzir o povo, de governar o povo, ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes, ou seja, Assuero, como um interventor, como uma espécie de embaixador da Pérsia na província de Judá. E o interessante é que nesse contexto, devido a perseguições, como nos explica Esdras a partir do capítulo 4, em que o povo, quando começou a se empenhar, quando começou a trabalhar, quando começou a levantar as paredes para erguer a casa de adoração, se levantaram os samaritanos que também era povo de Israel, mas por causa da rebeldia dos tempos de Roboão, agora aquela nação havia se separado, 10 tribos se reuniram em torno de Samaria, e apenas Judá e Benjamim ficaram no reino de Jerusalém. E agora, com astúcia, Esdras capítulo 4, porque nesse tempo da reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros, das casas, das portas, todos esses profetas, eles são contemporâneos, ou seja, viveram no mesmo tempo. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses homens que a Bíblia Sagrada menciona, viveram esse mesmo momento. E os samaritanos, usando de astúcia, por não poderem participar da restauração, porque a ordem partia de Deus, a tribo de Judá é quem vai tomar a frente da obra. E quando Deus decreta na sua soberania, é você que vai tomar a frente da obra, é você que vai colocar as mãos nas ferramentas para trabalhar. Não adianta transferir, não adianta pedir para substituir, porque a obra de Deus que Ele quer realizar começa por você. Glória a Deus. Então o chamado de Deus e a obra de Deus não tem transferência, não tem substituição. Se Ele chamou, está chamado. Se Ele falou, está falado. É decreto, é prego batido e é ponta virada. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada que possa revogar. Mas os samaritanos, por uma esperteza, porque tem gente que trabalha assim. Às vezes eu nem me esforço, mas eu quero ter o meu nome lá. Quem tem o nome é quem Deus chamou. Glória a Deus. E o Deus que chamou, Ele dá condição. Glória. Por mais dificuldade que se levante, mas Ele dá condição. E a primeira coisa que Deus falava através da palavra ao meu coração é que para qualquer projeto
que Ele colocou na minha e na tua vida, no meio do teu coração, Ele nunca vai nos dar sem entregar aquilo que a gente precisa para executar. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Por quê? Quando a palavra de Deus por intermédio de Ageu fala a Zorobabel, nós precisamos entender quem de fato é Zorobabel. Zorobabel na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 1 e o versículo 12, capítulo 1 de Mateus, que fala a respeito da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala que de Sealtiel ou Salatiel nasceu Zorobabel, de Zorobabel nasceu Jeconias, e as gerações elas vão se sucedendo até que de José nasce Jesus. Então Zorobabel era um membro da dinastia real da casa de Judá. Ou seja, era um homem de condições, era um homem de posse. Até porque, depois do cativeiro, a palavra de Deus nos mostra, ainda no livro de Esdras, no capítulo 1 e os versículos 6 a 11. Eu faço esse paralelo porque o assunto da edificação da casa de adoração, que está registrado em Ageu, também está registrado no livro de Esdras. E o interessante é que quando, por intermédio de Ciro, o povo voltou do cativeiro de Babilônia, a palavra de Deus registra que tanto o rei como todos aqueles que se compadeceram depositaram prata, ouro, gado, tudo que necessitava na mão dos israelitas. 1:6, filho. É o versículo de referência. Louvado seja Deus. Então, quando o povo se mobilizou, a palavra de Deus nos mostra, todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e ouro, e bens, e gado, e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Afora aquilo que o rei Ciro liberou, Deus levantou gente para que o povo tivesse mantimento, o povo tivesse suprimento, para voltar a Jerusalém e executar a obra que ele designou. Então a primeira lição que nós tomamos desse capítulo de Ageu é que Deus não coloca nenhum empreendimento na nossa mão que antes Ele já não tenha liberado o suprimento. Aleluia. Desde o povo quando foi para o deserto, em direção à terra prometida, Deus disse a Moisés: eu vou tirar vocês do Egito, eu vou libertar vocês com a força do meu braço. E quando vocês saírem deste lugar, vocês vão sair, eles vão despedir vocês, eles vão mandar vocês irem embora, mas não, vocês não vão sair do Egito de mão vazia. Vai ter ouro, vai ter prata, vai ter gado, vai ter madeira, vai ter todo o utensílio. Louvado seja Deus para vocês edificarem para mim um tabernáculo para que Ele esteja no meio de vós. Aleluia, glória a Deus. Da mesma maneira, na construção do templo, o objetivo era Deus exercer comunhão com o seu povo. Mas muitas vezes não se limita à questão do templo estrutural. Deus quer usar esse templo aqui também para a glória dele. Porque aqui a gente faz a manutenção. Mas o exercício da nossa fé é da segunda a sexta-feira. Se nosso vizinho, se nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade não ouvir da graça de Deus através do Evangelho de Cristo, temos problemas.
Porque o que recebemos de graça também temos o compromisso e o dever de compartilhar. Então, ainda que Ele não dê recursos materiais, mas Ele nos deu voz. E através do nosso cântico, através do nosso falar, através do nosso conversar, quando nós direcionamos as pessoas a terem conversas sadias, conversa que edifica, conversa sobre Deus, nós já estamos cumprindo a nossa missão. Muitas vezes a gente não precisa de recursos materiais. Mas uma coisa é certa: se for para a glória de Deus, Ele libera. Se for para glorificar o nome dEle, Ele vai mandar. De norte a sul, de leste a oeste, sudeste, nordeste, sudoeste, noroeste, o vento de Deus vai soprar, pastor Joca. Números chaves que a gente nunca viu, mas a gente vai ver Deus suprir. Aleluia. Porque quando o projeto é dele, o propósito vem de Deus, nada pode frustrar. Mas que possamos sair daqui nessa tarde com a fé de que nada que Deus nos mande executar, Ele nos manda executar sem que antes Ele tenha liberado todos os recursos, todos os benefícios, todo o suprimento, todo o mantimento, todo o material para nós. E se ainda não chegou, que possamos andar com fé e não por vista, porque à medida que nós caminharmos, Deus abre o caminho, Deus abre as portas, Deus abre, louvado seja Deus, o seu bom depósito para abençoar o projeto que colocou em nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Homens de negócio, eu me dirijo a você pela autoridade da palavra. Homens de negócio, profissional liberal, que Deus tem abençoado. Deus colocou na sua mão estes recursos para que o nome dele seja divulgado e glorificado. E eu não estou dizendo aqui que você faça o propósito dos R$1.000, que você faça o propósito dos R$500, que aqui a gente não trabalha com isso, a gente trabalha com a palavra, a gente trabalha pelo Evangelho, mas com a autoridade do Espírito de Deus. Eu lhe digo através da palavra: seja generoso, porque a generosidade vai alargar os céus sobre os seus haveres. Aleluia. Abre o comando, eu comandar a tua fé. Glória a Deus. E não podemos desprezar os pequenos começos. A Bíblia nos mostra que a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Glória a Deus. é essa nuvem Oh, glória. que Deus vai utilizar para a chuva descer. Porque Deus faz uma pergunta ao povo, e também a Zorobabel. Porque antes de falar com o povo, Deus fala com aquele que foi chamado para liderar, para ajustar a visão do líder, para que o líder ele venha direcionar o povo. Deus trabalha assim. Não é que nós pastores sejamos uma espécie distinta de vocês. A gente foi chamado para um serviço mais profundo. Mas existem coisas que Deus ele coloca na nossa visão para que nós possamos passar a visão para vocês. E nessa mesma visão nós caminhamos
caminharmos segundo o projeto de Deus. Então por isso que Deus se dirige a Zorobabel, primeiramente antes de falar com o povo. E a partir do versículo 3, ele fala para aqueles que lembravam da glória do primeiro templo em relação a este segundo. Porque 1 Crônicas nos mostra que o templo que Deus encarregou de Salomão construir e erguer era material de primeira. Não era pedra calcária não, era mármore. A maçaneta não era de qualquer coisa não, era ouro. Mas depois do cativeiro, depois de tudo derribado, tudo destruído, as pedras eram queimadas, as portas foram feitas daquilo que ficou. O que veio de precioso foram os utensílios da casa do Senhor, que Ciro liberou em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Que entre um utensílio de ouro e prata dava 5.400 ciclos. Isso sim foi o ouro que veio daquilo que Nabucodonosor havia levado da casa. Mas de restante, os israelitas se viraram com o que tinham. Mas uma coisa que Deus nos ensina é não desprezar os pequenos começos. Que se nós precisarmos bater com a picareta na pedra, a gente vai bater com a picareta na pedra. Se for preciso a gente colocar aquela batida de marreta 18 para a pedra quebrar e sair a água, a gente vai quebrar. Mas com a esperança de que o Deus dos céus é quem nos faz prosperar. Glória a Deus. Não podemos temer. Ah, Deus, mas é muito trabalhoso. É trabalhoso sim. Ah, Deus, mas demanda muito esforço. Demanda muito esforço mesmo. Todo começo é... Não vou dizer difícil, porque para Deus não tem dificuldade, não tem impossível, não tem barreira. Para a nossa estrutura física, sim. Tem. Mas Deus também falou por intermédio de Zacarias: ninguém despreze as pequenas coisas, porque é a partir das pequenas coisas que Deus vai fazer coisa grande. Louvado seja Deus, abrir a torneira grande, derramar bênçãos grandes sem medida sobre o seu povo, e o que basta a nós sermos fiéis. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque mediante o esforço, mediante a perseverança, mediante a oração, mediante a comunhão, Deus vai descer dos céus para nos abençoar e nós ainda temos reservas para guardar. Glória a Deus. O ano é de reserva. Então aproveite. Quando chegar o momento da torneira grande. Agora tem um segredo. Também não reclame do tempo da torneira pequena. Porque isso é prova da minha e da tua fé. Tem momentos que Deus coloca mesmo o crente na prova do conta-gota. Eu vou dar aquela porção toda manhã para ele sobreviver, para ele alimentar. Morrer de fome não vai. Mas a porção é contada. Porque Deus quer nos ensinar a ser fiel no pouco para nos colocar no muito. É assim que Deus faz. E outra questão, louvado seja Deus, fugir dessa realidade não
facilita em nada, só aprofunda a dificuldade. Sabe por quê? Aqui os versículos, louvado seja Deus, 15. E eu estou saltando justamente para nós terminarmos a mensagem dentro do texto, mas também tirando os pontos mais importantes do texto. O versículo 15 nos diz aqui, Ageu 2:15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Sabe o que Deus estava querendo dizer ao povo? É que o povo estava procurando uma quantidade para o seu mantimento, mas estava encontrando menor do que precisava. Estava encontrando menos do que aquilo que precisava. Vindo ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, versículo 17, com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Sabe o que muitas vezes acontece? As coisas estão apertando e o que a gente quer é fugir. Quantas vezes na minha vida espiritual, quando acontecia uma rebordosa, como a gente fala aqui no nosso linguajar, a minha vontade foi de correr. A minha vontade foi de largar a mão do arado. Mas é aí nesse momento que nós precisamos lembrar: largar a mão do arado não resolve nada, só tira o prazer do Espírito de Deus pela nossa vida. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 37 está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então recuar realmente não é opção. Às vezes a gente se ilude, se engana nos nossos devaneios, nas nossas limitações, na nossa pequena fé. Pronto, vou fugir, acabou seus problemas. Aí é que vai complicar mesmo. E qual é a solução? Versículo 18: pondes, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa memória, a nossa lembrança nos feitos que o Senhor já realizou em nosso favor. É por isso que Jeremias ele diz nas suas lamentações, no capítulo 3 e no versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se Deus uma vez ajudou, se Deus uma vez já operou, pode estar apertado, pode estar difícil, eu posso estar chorando, mas eu vou ver a mão de Deus de novo, eu vou ver a providência de Deus de novo, eu vou ver o socorro de Deus de novo, e de novo, e de novo, e eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. E quando nós tomamos essa atitude de perseverar, porque a perseverança se manifesta justamente nesses momentos de provação. A nossa fé se manifesta, como está escrito a partir de Hebreus capítulo 11 e o versículo 34. Quando o fogo está mais forte, Deus nos dá condições de apagar a força do fogo. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E aí nós tiramos força da nossa fraqueza. Sabe qual é o problema de hoje? Que muitos de nós ou estamos desistindo, ou estamos para desistir. É porque nós
através da fé, nós temos condições de tirar a força da fraqueza. Enfrentar os leões. Pode deixar o leão abrir a boca. O Deus de Daniel é o meu Deus e é o teu Deus, e é o mesmo que ainda fecha a boca de leão na terra. Então diga comigo essa tarde: eu posso estar na situação que estiver. Está difícil. Estou chorando. Está doendo. Mas eu não vou desistir. Eu não vou largar a mão do arado. Porque eu sei que mesmo nesses momentos, a mão de Deus está comigo, a mão de Deus está na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Se você crê que a boa mão de Deus nos auxilia nas nossas dificuldades, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós tomamos a firme decisão de não desistir, o versículo 19, há uma promessa de Deus. Ainda semente do celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas tem um tempo. É até o tempo determinado de Deus. É até o tempo em que nós nos levantarmos para fazer a obra e cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Porque a partir de quando nós decidimos não largar a mão do arado, mas continuar, mas perseverar, Deus promete na sua palavra: mas desde este dia vos abençoarei. Aleluia. E a bênção de Deus vai tirar as dores, vai fazer nos esquecer das dores e vai nos fazer viver dia de festa. Eu lembro que no início da mensagem nós falamos o significado do nome de Ageu. Nascido em dia festivo. A palavra de Deus nessa tarde é que no meio do vendaval que se levantou da tua vida, vai gerar um dia de festa. Louvado seja Deus. E até aqueles que quiserem resistir, quiserem oferecer resistência ao propósito de Deus na minha e na tua vida, Deus fala a partir de Ageu capítulo 2 e versículo 20. 3 dias depois, porque em relação ao capítulo 2 e verso 1, no 7º mês, 21º do mês, agora Deus vem uma segunda vez. O salmista Davi, ele declarou em um dos versos do livro de Salmo: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Ele. Glória. Aleluia. Sabe por que Deus muitas vezes repete e precisa repetir? Não é por causa dele, não é por causa de nós, porque a gente tem que sempre se lembrar. A nossa mente, Glória a Deus. muitas vezes ela nos prega a peça, nos faz esquecer. Mas Deus, pela sua misericórdia, repete para que nós possamos nos lembrar. Louvado seja Deus. Então por isso que aqui no verso 20 diz que a palavra veio uma segunda vez. Zorobabel, tu precisa lembrar. Ei, crente, tu precisa lembrar. Puxa da memória, puxa da lembrança. Chega hoje em casa, faz uma lista. O que eu coloquei diante de Deus, de um lado, da folha, do caderno, seja de que papel você anotar,
Uma coluna, o que eu coloquei diante de Deus. E na outra coluna, o que Ele já realizou. É como o compositor daquele hino escreveu: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, Glória a Deus. dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Glória. É preciso lembrar. Isso não é viver de saudosismo. É saber que o nosso Deus é poder. Glória. Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não era e nem ele será. Na Bíblia está escrito: eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o que você precisar. Glória. Você está precisando de livramento nessa tarde? Eu sou. Está precisando de providência? Eu sou. Está precisando de mantimento? Eu sou. Está precisando de socorro? Eu sou. Está precisando, aleluia, da minha presença, de alegria que vem do céu. Ele diz através da sua palavra nessa tarde: eu sou tudo aquilo que você precisar. Glória a Deus. Aleluia. Não temas. Glória. O eu sou o que sou Grande. está aqui. Glória a Deus. Glória, glória. Oh, E glória. ele continua. No verso 21, fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. É por isso que a gente entende muitas vezes a linguagem dos nossos irmãos pentecostais. É os irmãos pentecostais que dizem o varão de guerra. É o general. Glória. Aleluia. Porque quando ele entra na peleja, ele faz tremer céus e terra. Louvado seja Deus, ele derriba aquele que se acha grande da sua cadeira, da sua posição. Como diz aqui no versículo 22, eu derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o cavalo e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados cairão, cada um pela espada do seu irmão. Ei! Para mostrar que é contigo, Deus faz confusão até no meio do arraial dos teus inimigos. Aqueles que se juntam, os que fazem panela, os que fazem conluio contra a tua vida, Deus faz confusão lá no meio deles. Tem isso na Bíblia, pastor? 1 Crônicas capítulo 20, Josafá. Aliás, 2 Crônicas capítulo 20, Josafá. O povo não precisou pegar em lança, o povo não precisou pegar em espada, o povo não precisou pegar escudo, o povo não precisou pegar arco, o povo não precisou pegar flecha. Bota os levitas na frente cantando, a arca do Senhor, o exército foi o último da fileira. Glória. A Bíblia diz que o exército que deveria ser o que era o de frente foi ser o último na fileira. Jesus, é Deus. Porque a vitória vem por meio do louvor. Aleluia. Louve, Glória. Glória a Deus. cante, Oh, glória. que esse canto é uma arma. Muitas vezes a gente não abre a boca, está querendo colocar a harpa do salgueiro pendurada no salgueiro. Não é para pendurar a harpa no salgueiro, não. Vou já terminar, pastor. Sei que a hora está chegando. Louvado seja Deus. Mas eu estou próximo a completar a mensagem. Mas no versículo 23 o Senhor termina dizendo por Ageu: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar.
O anel de selar era um utensílio, uma joia usada pelo rei, geralmente com um brasão ou um sinete, em que ele carimbava a carta. E depois, como as cartas do tempo era selada com vela derretida, o anel dele novamente pressionava aquela cera e era colocado o seu brasão. Isso quer dizer, o que eu assinei está assinado, não tem quem faça eu voltar atrás. Glória a Deus. Deus dizendo a Zorobabel: o chamado que eu tenho para a tua vida está estabelecido, ninguém pode fazer voltar atrás. Porque eu coloquei a tua vida como um anel de selar. Está carimbado, está assinado. Aleluia. E saia daqui com esse sentimento dessa tarde. O que Deus te mandou fazer na obra, para louvor e glória do nome dele. Olhe para o seu irmão, dê um sorriso para ele e diga: corra não. É com você. E Deus vai estender as mãos para abençoar. Agradeço a oportunidade que Deus nos abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa tarde?